Olá, somos os alunos do 6º B. Lemos a obra Pedro Alecrim, de António Mota. Vamos partilhar opiniões. Vai. Na minha opinião, a obra Pedro Alecrim, escrita por António Mota, é muito linda, porque conta a vida de um rapazinho pobre que passa por imensas dificuldades e consegue ultrapassar. O capítulo que mais gostei foi o 23, porque ele arranja emprego e tem uma vida feliz. O capítulo que menos gostei foi 19, porque o pai do Pedro está muito doente e acaba por falecer. Nesta obra há muitas personagens como o Luís, que é um rapaz gordo e alto, o Nicolau, que é o melhor amigo do Pedro, o Martinho, a Rita, a Joana, que também são colegas do Pedro, o Jacinto e a Rosália, que são irmãos dele, e por fim o seu pai e a sua mãe. Se eu fosse um personagem seria o Pedro Alecrim, porque ele é um rapaz corajoso, bondoso, simpático e aventureiro. Quando estava ao longo da leitura, despertou-me a atenção naquele momento em que o Pedro se tornou amigo do Luís, e também é uma das razões para eu preferir a personagem do Pedro Alecrim. Eu espero que as pessoas um dia possam ler esta obra, porque é uma história incrível e também para que as pessoas saibam quanto difícil é a vida de algumas pessoas e que sempre que possamos dar-nos uma ajuda. Gostei. Claro, queres saber a minha opinião sobre a obra Pedro Alecrim? Só tudo a ouvir, claro. Gostei de ler este livro por retratar a vida de um menino chamado Pedro, que vivia numa aldeia como eu. Por acaso Pedro frequentava o 6º ano como eu frequento. As aventuras entre ele e os amigos, as fantasias e brincadeiras, tudo isso foi divertido. Embora também tenha havido momentos muito bons, fazendo parte da vida. Todos temos momentos bons e momentos maus. O capítulo que mais gostei foi o 2, porque o Pedro e o Nicolau, num certo dia, no caminho para casa, viram um charco com cabeçudos. Nicolau, cheio de certezas, explicou a Pedro que eram peixinhos acabados de nascer e um peixe que um pássaro tinha deixado cair ali. Um dia mais tarde souberam que afinal eram reis e não peixes como o Nicolau pensou. No final riram-se da sua ignorância. O que menos gostei foi o capítulo 19, porque o pai de Pedro faleceu e fiquei triste porque Pedro cresceu sem pai. A personagem mais engraçada foi Nicolau, por ser engraçado e com muitas ideias e imaginário. Gostei de ler o livro porque conta a história simples passada no meio rural, com rapazes e raparigas que estudam e que passam os dias de folga em aventuras. Calma, falto eu. Esta bonita história passou-se noutra época, mas ao mesmo tempo não deixa de ser atual. Pedro Alecrim é um protagonista desta história. Ele vivia numa aldeia de Portugal, gostava de andar na escola, mas foi forçado a crescer mais rápido do que era esperado. Nesta época, as crianças eram muitas vezes obrigadas a colocar a escola de lado para ajudarem nos trabalhos do campo. Ao longo dos momentos bons e maus que passou com a família, o capítulo que mais gostei foi o capítulo 4, porque Nicolau e Pedro começaram a vender produtos agrícolas com a ideia que, ao juntarem dinheiro, podiam comprar frações da lotaria que os deixaria ricos. Tão inocentes, não sabiam que a sorte não se encontrava assim. O capítulo que menos gostei foi o capítulo 19, porque o pai de Pedro faleceu e um pai faz muita falta sempre, ainda para mais a uma criança. Além de Pedro e a família, também são personagens desta história Nicolau, Luís, Martinho, Joana e Rita. Seus amigos e estudantes como ele, e vai viver para uma grande cidade onde tudo é diferente da sua aldeia. Luís vai atravessar uma má fase, os seus pais divorciam-se e ele não sabe como lidar com a situação. Mas a pouco e pouco vai se adaptando a esta mudança. Se eu fosse uma personagem, seria o Nicolau, para poder viver a experiência que ele viveu. Um menino da aldeia que vai viver para uma grande cidade. O que mais me despertou a atenção foi saber que um menino
da nossa idade que vivia com tão pouco tinha uma vida tão exaustiva porque, além de estudar quando chegava a casa, tinha que ir ajudar nas tarefas árduas que muitos de nós, apesar de vivermos na aldeia, não sabemos o que é isso. Hoje a infância é totalmente diferente e os nossos pais não nos faltam com nada. Recomendo esta obra porque tem uma escrita simples, é uma maneira divertida de aprender lições muito importantes e também porque nos mostra uma realidade diferente da nossa. Eu acho que o livro é muito bom, porque relata a vida de um jovem da minha idade chamado Pedro Alecrim. Aprendi que não é preciso ser rico para ser feliz, que a amizade vale mais do que ouro, e que a felicidade somos nós que a criamos, e não os outros. Capítulo no qual o Pedro e o seu amigo Nicolau tentaram ficar ricos foi um dos meus preferidos, pois tiveram tanto trabalho a apanhar agriões, legumes e frutas para vender à mãe do Martinho. Eles pensavam que se comprassem 1 ou 2 bilhetes da lotaria ficariam ricos. Mas, na noite do sorteio, como não ganharam nada, ficaram muito desiludidos. Outro episódio interessante foi quando o Nicolau decidiu que já não queria estudar, porque os pais dele eram velhos e tinham de trabalhar arduamente para o sustentar. Foi então que o irmão dele arranjou um emprego em Vila Nova de Gaia, como um emprego de bar. Como ainda era uma longa viagem, eles tiveram de parar muitas vezes para o Nicolau não vomitar. Sabemos tudo isso pela carta enviada pelo Nicolau ao Pedro. Por esse motivo, a minha personagem favorita é o Nicolau, porque ele teve muita coragem ao que viveu longe dos pais dele. Em suma, é um livro engraçado, giro e com muitas emoções. E para quem gosta de ler, este é um livro ideal. A obra Pedro Alecrim é uma história interessante para ler mais do que uma vez. Eu adorei todos os capítulos. As personagens são o Pedro Alecrim, o Nicolas, o Luís. Se eu pudesse ser uma personagem, gostaria de ser o Pedro Alecrim. Um rapaz muito trabalhador, passa muita dificuldade na vida e mesmo assim consegue ultrapassá-las. Achei piada